Muito boa noite a todos. Mais uma semana, estamos aqui reunidos, fazer mais um tema, vamos juntos discutir um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos. Meu nome é Sandra, também sou trabalhadora do SEAC, estamos juntos todos aqui nessa reunião para aprender um pouco mais, juntos, distantes, mas juntos, né? Porque, afinal, estamos todos juntos. Então, vamos começar com uma oração, vamos todo mundo nos desligar dos nossos problemas cotidianos, vamos relaxar, vamos nos concentrar nesse momento, lembrando da figura de Jesus, de todos os seus trabalhadores. Estamos todos unidos a eles, com o intuito de, além do aprendizado, gerar boas energias, energias de paz, energias de tranquilidade, para todo esse momento conturbado que estamos vivendo. Agradecemos enormemente a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, a todos aqueles que irão assistir depois, que todos possamos receber as bênçãos e as energias benéficas da espiritualidade amiga. Que a paz do Senhor possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, boa noite. Eu acho que vocês já estão vendo aí o tema, né? Que é do Livro dos Espíritos, continuação ainda do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte. Hoje a gente vai falar um pouquinho das ocupações e missões dos espíritos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sempre, uma boa parte das religiões, né, elas pregam que quando a gente morre, a gente ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou a gente descansa eternamente, né, sobre fontes, né, como mostra aí a figura, lugares lindos, paradisíacos, ou a gente vai para o inferno, para o fogo do inferno, e vai sofrer toda a nossa eternidade, né? Mas, na realidade, a gente desconfia um pouco disso, porque que Deus infinitamente bom e justo nos colocaria numa situação dessa? Porque errar todo mundo erra, né? Acertar também todo mundo acerta, né? E aí como fica isso? Como fica? Se a gente errou um pouquinho mais, a gente está fadado a um sofrimento eterno, gente, né? Ou se a gente conseguiu fazer um pouquinho de bem, a gente está fadado a descansar eternamente? Gente, quem consegue descansar eternamente? Esse deve ser o pior castigo, né? Você descansar eternamente. Quando a gente está cansado, quando a gente está muito cansado na nossa vida atribulada, do dia a dia, nossa vida aqui da carne, a gente até fala assim, ai meu Deus, como eu queria uns descansos, um mês sem fazer nada. Nada. Gente, são 2 dias. No máximo, você fica 2 dias meio sem fazer nada, você já começa a ter ciricutico. Porque não faz parte da gente isso, né? Aí a pergunta 558 do Livro dos Espíritos fala: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Então é o seguinte, outra dúvida que acaba saindo, né, gente, muitas vezes, o que os espíritos fazem? Os espíritos têm que evoluir, os espíritos têm que se melhorar. Então, quando a gente desencarna, a única coisa que a gente vai se preocupar
em se melhorar. De que forma seria isso? Outra coisa que a gente tem falado bastante aqui com vocês é que o plano físico, ele é mais ou menos uma cópia do plano espiritual, né? Então, o plano espiritual também tem várias dessas coisas que nós temos aqui no plano físico. Então, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter descanso, nós vamos ter as coisas que nós temos aqui, né? E o que a gente vai fazer? O que os espíritos fazem quando chega lá no plano espiritual? Aí responde, os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, quando os espíritos estão em evolução, eles estão em evolução trabalhando pela harmonia do universo. Quando você pensa na sua melhoria, quanto mais a gente evolui, mais a gente pensa no conjunto, amar ao próximo como a ti mesmo. Quanto mais a gente evoluir, mais a nossa evolução é a evolução do universo, é administrar, é ajudar a evolução de todo mundo, né? Eu pus aqui algumas, mas essas duas de baixo são cenas do livro, no caso aí, do filme Nosso Lar. Nós vamos falar muito dele, muito, até todo mundo ler e assistir. E a outra parte que ele responde, ele fala assim: a vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias e nem as necessidades. O que eu acho assim super interessante? Ele diz assim: quando a gente vai para o plano espiritual, a gente sempre vai ter uma ocupação, sempre. A gente sempre vai ter uma ocupação, mas isso não é um sacrifício, isso não é cansativo, isso não é penoso, porque nós não vamos ter esse corpo físico. A gente trabalha aqui, a gente sai correndo, vai trabalhar, nossa, a gente tem que ir no supermercado, tenho que ir fazer isso, nossa, será que tem janta em casa pro povo? Não sei o quê, será que eu tenho que passar em tal lugar? Será que eu tenho que ir em outro lugar? Tem que pagar a conta. A nossa vida é extremamente cansativa, né? Tem dias que a gente fala assim: gente, hoje eu não consigo levantar da cama, hoje eu não gostaria de levantar da cama de tão cansado. Mas nós temos esse cansaço físico, que nós conversamos sobre isso em aulas anteriores, que nós não temos no plano espiritual. Óbvio que nós temos aqueles reflexos que a gente disse, mas conforme a gente vai evoluindo, menos a gente vai necessitar desse descanso que a gente pensa e conhece aqui na Terra, tá bom? Porque as necessidades de lá são diferentes do que a nossa. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Opa! Será, gente? Será que todo mundo tem alguma função neste mundo? Todos têm deveres a cumprir. Todos, em todas as fases. Aí eu estou fazendo referência, gente, eu vou explicar para vocês as figuras. Pus um monte de figura igual você, Fernanda. Da questão 540, que foi da aula da Fernanda, né? Que lá ele conta dos espíritos chamados elementais, que são os espíritos da natureza, né? Responsáveis pela nossa, pela terra, fogo, ar, tudo relacionado. E esses espíritos, embora eles ainda não tenham uma certa evolução, eles são supervisionados por espíritos superiores, né?
eles regem, mas eles têm a função, eles têm que cuidar, né? Como mostra aí nas figuras, eles têm que cuidar de tudo que acontece no nosso planeta em relação à água, terra, fogo, ar, tá bom? Esses são os ventos, as correntes marítimas, o nosso clima, tudo é responsabilidade dos nossos queridos amigos espíritos elementais, que são ainda espíritos inferiores. E aí eu pus aí eu em fadas, olha que tinha, gente, porque eu acredito em fadas, né? Não sei vocês, mas eu acredito em fadas, né? Porque a gente acredita nos elementais. Bom, 560, questão. Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 perguntas, ok? E dessas 2 perguntas, a gente vai discutir um pouquinho. Tem atribuições especiais cada espírito? Ou seja, cada espírito individualmente tem aquela função, olha, você vai, que nem o SEAC, você vai dar água para o pessoal na reunião do passe. Olha, você vai recepcionar as pessoas e ajudar a direcionar elas para sentarem. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Bom, gente, primeira parte. Os espíritos, gente, eles trabalham como nós. Você não começa trabalhando, você vai começar a trabalhar em algum lugar sem nenhuma experiência, não importa, você não vai chegar lá e gerenciar o lugar. Você vai executar funções para você aprender, para você chegar a um outro tipo de função. É um aprendizado. Isso acontece com os espíritos de todas as formas também, né? E não quer dizer que os espíritos têm determinado radicalmente a função, tá? E nem a sua evolução ajuda, óbvio, mas não quer dizer que aquele espírito evoluído não tenha mais nada a aprender. Aí a gente vê várias funções espirituais, no caso, o enfermeiro ajudando o André Luiz na sua recuperação, ou o pessoal que foi lá resgatar ele no umbral e está levando ele, carregando ele numa maca, né? Os espíritos encarnados e desencarnados, o médium tem sua função, exercendo a sua função, como os mentores que estão ali também inspirando, ou os escritores que fazem as psicografias, né? Todos os espíritos, eles vão evoluindo nas suas atribuições, nas suas funções. O André Luiz, a gente vai dar muito esse exemplo, gente. Falei, espero que vocês já tenham começado a ler. A Rafa falou, não vai dar spoiler, mas espero que não seja um spoiler. André Luiz entrou extremamente enfermo no mundo espiritual, foi se reabilitando, auxiliou, ele era médico na vida física, né? Mas ele auxiliou, tipo, ajudando a limpar uma enfermaria, varrendo um chão, até chegar a estudar o suficiente para ditar livros, escrever livros para nós. Ainda bem que ele fez isso, né, gente? Como que 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações?
Ok, Kardec. Tipo assim, Kardec queria de todo jeito saber o que os espíritos fazem no plano espiritual. Tá, evoluiu muito. E aí, o que ele vai fazer? Vai pôr uma poltroninha ali no céu, ó, e ficar lá sentado, olhando todo o planeta, né? Vamos fazer a unha, sei lá, o que ele vai fazer, né? Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. O que eu falei, né, gente, agora há pouco. O descanso excessivo também cansa, né? A gente fica entediado de um descanso excessivo. Eu não sei muito bem, porque faz muito tempo que eu não tenho isso, mas a ociosidade, ela de forma alguma, ela é benéfica. Os espíritos continuam trabalhando eternamente, mas porque querem, porque não é um trabalho exaustivo, cansativo, como a gente pensa. A gente está restrito a pensar na nossa carne. A gente está sempre pensando como a gente se sente aqui, neste planeta, com essa matéria pesada, né? Então, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em cansaço, muitas vezes. Embora existem muitos trabalhos e muitas pessoas que têm imenso prazer no seu trabalho e ainda assim se sentem cansados. E é assim que a gente pensa, mas no plano espiritual é diferente. Aí, Kardec pergunta, de que natureza são as suas ocupações? Então, aquele espírito lá, bonitão, que já é bom pra caramba, gente, que já, olha, não tem nenhum tipo de maldade dentro do seu coração. O que ele faz? Ele recebe diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Vamos pensar em Jesus. Jesus é um espírito extremamente evoluído, né? O que ele está fazendo, gente? Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando do nosso planeta. Ele está cuidando que cada um de nós possa melhorar. Ele não está lá sentadinho na poltroninha, fazendo a unha, ou olhando para o céu ou para nada, pensando, ai, como sou bom. Não, né, gente? Ele está aí trabalhando, né? E como está trabalhando? Ainda bem que esses espíritos trabalham por nós, porque o que seria da gente sem eles? São incessantes as ocupações do espírito. Estou falando, Kardec estava pensando no trabalho dele, gente, no cansaço dele. Falava assim, ai meu Deus, ai Jesus Cristinho, vou ter que desencarnar e continuar trabalhando tanto assim, nossa, ninguém merece. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. O que ele quis dizer com isso? Que os espíritos elevados não param de trabalhar. Não param porque não querem. O trabalho deles são a harmonia do universo, é trabalhar por todos nós, né? Quando eles descansam, o descanso deles é de pensamento. Para eles devem ser alguns segundos onde eles não estão pensando naquela função que eles estão exercendo e eles se desligam por alguns segundos, é o descanso deles, basta. Que eles vivem através desse pensamento. Então, é através do pensamento que eles descansam. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, mesmo com os espíritos inferiores, ai meu Deus, vai nós aqui, gente. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar?
todo mundo, é como a questão anterior, né, gente? Todo mundo tem sua função. Todo mundo. Mesmo os espíritos inferiores, eles têm a sua função no nosso planeta, ou nos outros planetas onde habitaram anteriormente, né? Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? O que vocês acham? Tem o pessoal vagaba? Tem, gente. Lógico que tem. Povo que não faz nada. Lógico que tem, né? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Então, existem espíritos que não querem fazer nada, que estão ali, ó, não quero fazer, não quero de jeito nenhum. Mas eles vão se desenvolvendo. No filme mesmo, né, do Nosso Lar, eu não lembro o nome, viu, gente? Eu sou muito ruim para nome, muito ruim. E tinha uma senhora, que era uma mãe, né, que tinha desencarnado, tal, tinha deixado a família toda lá no planeta Terra, tal, e estava sofrendo. E ela foi falar com o ministro do trabalho, porque ela precisava ajudar a família dela, os filhos, não sei o quê, aquelas coisinhas, né? E aí ele fala para ela assim, então, mas você tem que trabalhar, você tem que se estruturar para isso. Mas o trabalho da enfermaria é muito cansativo. Mas o trabalho de rodar o parafuso do vidro, sei lá do que, também, nada estava bom para ela. Porque ela não queria trabalhar, né? Ela, naquele momento, ela não estava pronta para isso. Vamos lá. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Eu acho que vocês já têm uma intuição da resposta, né, gente? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, lembrando, gente, lá do comecinho do curso, que os errantes são os que estão no plano espiritual, é uma grande ocupação. Então, do mesmo forma que você pode cumprir uma missão no plano espiritual, pensa em Jesus, né? Não preciso nem muita gente, né? Emmanuel. Aqui na Terra a gente também tem missões, né? Pensa em Divaldo Franco ali, Joana de Ângeles. Divaldo Franco, gente, né? Chico Xavier, Ivone Pereira. Eu só estou citando médico porque nós estamos no curso espírita, tá, gente? Mas tem várias outras pessoas que a gente poderia citar que estão cumprindo missão, encarnados ou desencarnados. Ali no meio a foto do governador que cuida da colônia espiritual Nosso Lar, né? Uhum. Do ator. Isso, a Rafa me corrigiu, não é ele não, viu, gente? É o ator, tá? Que eu não sei o nome também, por sinal. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Então, as missões dos espíritos sempre visa o bem, não importa onde ele estiver, importa que ele está visando o bem. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, tá bom? Então, tem vários tipos de missões onde o que você pode cumprir. O espírito se adianta conforme a maneira que ele desempenha a sua tarefa, o amor com que ele dedica aquilo, né? Esse é o seu maior adiantamento moral. Só espíritos elevados desempenham funções? O que vocês acham, gente? Vocês não me responderem.
Não, né, gente? Só Jesus? Jesus é o único missionário do nosso planeta? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa que a do general. Deu para ser bem claro que existem vários tipos de missão. O importante é você executá-la para o bem. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e ditoso se considera se obter. Então, o espírito pode pedir uma missão. Acredito eu que Jesus, com toda a sua elevação, pediu diretamente a Deus para cuidar do nosso planeta. E acredito que Deus falou, vai lá, filho, vai lá. Bom, tadinho, né? Ele não sabia o que ele estava se metendo, né, gente? Mas fazer o quê, né? Pode uma mesma missão ser perdida por muitos espíritos? Sim! É frequentemente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Essas questões eu acredito que não gere nem dúvida a respeito, né? Eu coloquei mais para a título informativo. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ensinar, né? Levar a palavra de Deus, como fazia Jesus. Levar a paz, como Gandhi, como a irmã Dulce. Lavrar a terra, para que a gente tenha alimento. É uma missão, né? O professor por causa de mim aqui, ó, gente, também tem a sua missão, né? Os médiuns têm a sua missão. Então, todos nós temos a nossa missão no nosso planeta. É meio longo a resposta, mas eu achei, assim, extremamente interessante colocar ela inteirinha. E eu vou ler para vocês, tá bom? Se der, vocês me acompanham. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meio diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que a governa ou que a instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Bom, gente, como ele tem falado desde o começo do capítulo, tá seco o tempo, né, gente? Desculpa, eu vou ficar tomando água, não me liga não, viu? Gente, como ele tá falando desde o começo, a gente tem a ideia de missão e pensar em grandes missionários, em pessoas, assim, que indiscutivelmente têm um caráter elevado, uma bondade extrema. São aquelas pessoas que vão alavancar a nossa vida, o nosso planeta. Não só eles têm missão, todos nós temos as nossas missões. Essa missão, gente, ela não é menos importante, ela só é diferente de acordo com a evolução que a gente tem, né? Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Ou seja, gente, ele pode vir com uma missão e não conseguir executar essa missão? Ai, hein, gente, o que vocês acham? Sim.
se ele não for um espírito superior. Geralmente, os espíritos superiores sempre conseguem, né? Que consequências lhe advirão da sua falência? Não vai dar para mexer aqui, né? Mas tudo bem. Que consequências lhe advirão da sua falência? Ai, 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 ai. Me meti numa enrascada. Falei que eu ia vir nesse planeta e que nesse planeta eu ia abrir diversas instituições, eu ia bater de porta em porta, eu ia fazer um monte de coisa para resgatar crianças órfãs, crianças que são machucadas pela família. Quando chegou aqui, eu fiquei com preguiça. Fiquei com preguicinha, gente. Ai, que pregui. Ai, tem que bater de porta em porta. Ai, tem que ficar pedindo dinheiro. Ai, tem que ficar me humilhando. Ai, tem que ficar escutando besteira. Não vou, não. Sou livre. Desisti. Aí terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, se a gente não consegue cumprir, né, as consequências que a gente vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Mas esperamos fortemente que, não cumprindo a sua missão, você não tenha causado mal a ninguém. Pois, se é de Deus que o Espírito receba a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falar? Ai, gente. Kardec tá fazendo uma pergunta extremamente complicada. Por quê? Ele fala assim: se é Deus que designa as missões, como que Deus vai confiar a missão a uma pessoa, né? A um espírito que vai falir, porque ele sabe, Deus sabe tudo. Deus conhece passado, presente e futuro. E os espíritos respondem. Eu dei uma resumidinha, gente, porque ele levou um nabo, o Kardec. Sábio, crede-o, e seus planos, quando importantes, não se apoia nos que hajam de abandonar em meio ao. Ou seja, gente, você está duvidando de Deus, Kardec? Tenha santa paciência. Você está duvidando de Deus? Deus sabe a quem confiar. Se aquele espírito, de alguma forma, errar, se aquele espírito não conseguir, Deus previu isso. De alguma coisa de bom, Deus quis dar de oportunidade para aquele espírito, né? Opa, eu acho que eu vou voltar. Peraí, gente. Peraí. Lembrei de uma historinha. Vou contar uma historinha para vocês. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Tá. Tem uma coisa que sempre me intrigou muito. Agora eu tô falando da Sandra, viu, gente? É tudo pessoal aqui, tá? Tudo pessoal. Tem algumas coisas que sempre me intrigaram em relação às missões. E eu fui pesquisar muito, né? Quando eu estudei pela primeira vez o Livro dos Espíritos. E algumas coisas me incomodavam. E eu vou falar o que para vocês? Hitler me incomodava. Como assim Hitler te incomodava, Sandra louca? Bom, incomoda por tipo mim, assim, gente, eu falava assim, como assim um espírito extremamente inferior, um espírito que tinha todos os defeitos que a gente consegue imaginar nesse planeta, né? Ele era homofóbico, ele era racista de gênero, de religião, de todas as formas de racismo que a gente
possa imaginar, né? Gente, ele ocasionou uma guerra. Gente, ele estava lá no poder. Como que Deus deixou isso acontecer? Como assim? Como assim? Então, isso sempre me incomodou muito. Sabe? Eu ficava pensando, gente, o que foi? Aí, Hitler se suicidou. Aí eu falei assim, pensava eu com os meus botões, será que Hitler foi para um vale dos suicidas? Gente, imagina o tanto de espírito que odiava ele. Imagina a imensidão de energias negativas além da que ele já tinha. E aí? Aí eu li, né? Eu comecei a ler mais, estudar um pouco, sair um pouco fora da caixinha, porque quando eu comecei a estudar, eu estudava muito dentro da caixinha, né? Tipo, as obras de Kardec, religiosamente, só, tal, ali, né? Eu não abria muito a minha mente. E aí eu comecei a procurar e pesquisar, e aí eu vi uma publicação de Facebook, uma publicação, né, do Geraldinho, que é o Geraldo Lemos Neto. Geraldo Lemos Neto, gente, ele era amicíssimo de Chico Xavier. Amicíssimo mesmo de Chico, tanto que falam que é ele que mantém a história e a mente e as obras de Chico até hoje, né, em destaque. Ele trabalha com isso e eles eram muito amigos. E o Geraldo, ele escreveu um texto, e nesse texto, isso depois que Chico morreu, tá? Por isso que eu tô falando que eu vou falar o texto, e depois, assim, foram muitas controvérsias contra esse texto. E ele falou que numa conversa que ele teve com o Chico Xavier, Chico falou para ele, né, que a gente eles estavam falando sobre a pluralidade de existências, né, ou a vida em outros planetas, e ele estava falando, e o Chico falou para ele, isso tudo relato do Geraldo, tá, gente? Não é relato do Chico, é relato do Geraldo. Ele falou assim que existiam alguns planetas que eram planetas penitenciárias, né? E citou três planetas penitenciários, como Mercúrio, como a Lua, né? E Plutão. Na época da conversa deles, Plutão ainda era um planeta, né, gente? Agora não é mais. Mas eram planetas, e esses planetas, eles eram penitenciários, para onde eram exilados espíritos que eram extremamente enraizados do mal. Nessa conversa, ele até cita que na Lua tinha sido exilado Lampião, que o Lampião estava lá na Lua. E que Hitler, ele foi exilado para Plutão. Ele foi exilado para lá, e que ele tinha sido, através da decisão de Jesus, né, que ele ficaria 1000 anos neste planeta, completamente isolado. Aí eu falei, pô, gente, meu Deus, então Jesus castigou ele pela sua maldade. E aí o Geraldo conta que Chico falou assim, não, ele teve a misericórdia divina, porque esse espírito, se ele tivesse desencarnado e caído na mão dos espíritos, eram milhões de espíritos que odiavam ele, ia ser uma coisa tão grave, mas uma coisa tão intensa, que ele poderia nunca mais se recuperar, o seu espírito. Tamanho ódio, tamanho as energias negativas
que foram gerados para ele. Então, através da misericórdia divina, ele foi exilado automaticamente, assim que desencarnou, para o planetoide, né, para Plutão, para que ele possa tentar se redimir, para ele possa, durante esse tempo, através dos seus pensamentos, começar a cair em si, em todos o mal e a consequência. Aí fala, então, de repente, ele era um espírito que tinha uma missão, que desviou absurdamente, Deus sabia disso tudo, e utilizou esse meio para nossa evolução, de alguma forma, né? Tudo que acontece nesse planeta ajuda a alavancar a nossa evolução. Aí por isso que eu queria contar essa historinha para vocês, por causa disso, do espírito, o espírito mau, o espírito que fale. O que acontece com ele? Né? Jesus sempre tem os seus desígnios. Ainda a história, assim, quem quiser procurar, a história é muito interessante, porque ainda fala que Gandhi, ele escrevia cartas para Hitler, isso foi cientificamente, né, os cientistas acharam as cartas que Gandhi escrevia para Hitler antes da guerra, pedindo para ele amar ao próximo, para ele ser cristão, né? E que depois do desencarne do Gandhi, ele ficou muito penalizado com a história do Hitler e pediu para Jesus para ser o seu espírito guardião, porque o espírito guardião não sei se eu estou viajando agora, saindo muito do tema. Sai muito do tema. Pronto, não vou contar tudo mais. Agora, vou só terminar a história. Mas era a respeito de missão que eu queria falar. A missão de Gandhi, uma missão gigantesca, um espírito extremamente superior, encarnado, né? Ele escreveu essas cartas para Hitler, segundo a história do Geraldo. E não, essa foi comprovada, foi encontrada as cartas que ele escrevia pedindo, né, que Hitler se regenerasse. Quando o Gandhi desencarnou, então vou só finalizar, porque a Rafa está curiosa, quando o Gandhi desencarnou e ficou sabendo que o Hitler tinha sido exilado, ele pediu diretamente a Jesus para ser seu anjo guardião e cuidar dele, para que ele fosse melhorando, para vocês terem uma ideia da bondade absurda de um espírito, né, que além da missão que teve aqui na Terra, ainda pegou uma bucha. Vamos dizer que é sério, né, gente? Nós ainda estamos aqui, então vamos dizer, pegou uma bucha. Porque o espírito guardião, dizem, né, que o espírito guardião dele, do Hitler, desistiu, não deu conta, pediu demissão. Também. Acho que todo mundo imagina por quê, né? Bom, vamos contar. Eu não queria ter saído muito, espero não ter saído, era tudo sobre missão. Bom, daqui a pouco meu note vai acabar a bateria, vou pôr para carregar. Pode-se considerar como missão a paternidade? E aí, gente? Olha, não vou nem falar nada, né? Porque omissão, né, gente? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Então, nós, gente, que estamos aqui firme e forte, ó, os nossos filhotes, é a nossa missão. E até brinco muito, porque eu brinco muito aqui em casa com as minhas filhas, que eu falo, todo mundo já conhece elas, né? Eu falo aqui em casa que a minha missão é ser mãe, né? Então, tá vendo? Ó, Kardec, os espíritos me ajudaram, falaram assim, gente, eu falo assim, gente, eu vim para esse planeta para ser mãe, porque eu adoro ser mãe, né? Então, eu queria ter tido uns 5 filhos, né? Mas não deu certo. O que você falou? A Gabi aqui falando, chega, mulher. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, né? Então, é uma grande responsabilidade
que Deus confia, Jesus confia aqueles espíritos reencarnantes para que a gente consiga conduzi-los de alguma forma, né? E a gente tem que ter responsabilidade, né? E encaminhar, porque Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as expressões. Então, gente, Deus nos deu a criança no seu estado mais puro, né? Para que você consiga encaminhar, para que você consiga ajudar aquele espírito a aprender, né? A aprender de alguma forma. Em alguns casos, a gente tem que relembrar, né, que existem falhas, né? Tem pais que não dão conta. Porque é muito difícil educar um filho, né? É muito difícil você educar um espírito, né? Porque esse espírito, ele vai aflorar tudo que ele traz das outras vidas, tudo das outras encarnações, vai virar adolescente. E aí é muito difícil você conseguir, né? Então tem alguns pais que desistem, né? Que deixam o filho ser o centro, o filho ser o que manda, né? Ou cria em ambientes não harmoniosos. Mas eu deixei por último para falar nos harmoniosos, do amor que envolve uma mãe brincar com o filho, o pai brincar com o filho, né? Da presteza da mãe ou do pai de ensinar, de repreender no momento certo, ou de uma das coisas que eu considero extremamente importante, né? Ensinar religiosidade, ensinar sobre Deus, né? Ensinar sobre seus ensinamentos. Muitos há, no entanto, que mais cuidam, tudo isso que eu estou colocando, gente, é resposta dos espíritos, tá? Eu só coloquei em tópicos, porque ela era muito compridona. Então, eu dei uma quebrada, mas continuamos com a resposta dos espíritos. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Então, assim, ele diz, tem muita gente que, tipo, faz de tudo para não prestar atenção, ou não ter que ser obrigado a educar, porque precisa trabalhar, porque precisa fazer isso, porque precisa fazer aquilo, que a vida é atribulada, a vida é muito atribulada, é muito difícil. Então, põe o seu trabalho ou as suas necessidades acima da necessidade, né, de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, é uma missão, e da mesma forma que todas as outras missões que nós temos, se a gente falhar, e falhar por culpa nossa, né? Porque falhar por falta de fazer as coisas de forma correta, a gente vai ter, com certeza, né? As consequências e a tristeza de não ter conseguido com êxito, pode ser agora ou pode ser quando desencarnar e enxergar realmente tudo o que aconteceu. São responsáveis os pais
pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Aí, gente, aí chegou a pergunta que eu acho que está na cabeça de todo mundo. Nem sempre tem filhos que o pessoal fala são ovelhas desgarradas, né? Os pais dão educação, os pais são rígidos, os pais ensinam, os pais levam para a igreja, os pais fazem de tudo, mas ainda assim, esses espíritos, esse filho vai para o caminho do mal. E aí, é culpa dos pais? Não, não é, gente. Lógico que não é. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Quanto mais difícil for você conseguir colocar teu filho no eixo, maior vai ser o seu mérito ao consegui-lo. Mas se você não conseguir e tentar, você tentou de todas as formas, então isso não é uma culpa sua. Tá vendo? A Gabi te ajudou a ter bastante mérito. Ó o que a gente não faz por um filho, ó, a Gabi aqui, ó, eu aqui, ó. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Eu já pus até a resposta, vocês viram, né, gente? Deus é justo. Deus a tudo vê, né? Deus a tudo vê. Todo mal que a gente causa, a gente vai responder por ele. Seja de que forma for, seja onde for, seja como for, né? Porque tem muitos espíritos aí que conseguem sair sem o encaminhamento dos pais, ainda assim conseguem trabalhar, orar e seguir em frente. Certo? Acabando, gente, eu acho. Mais ou menos. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Isso foi uma afirmação. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com as grandes verdades, propagam grandes erros. Como se considerar a missão desses homens? Está perguntando assim, gente, e aqueles homens, né, sendo que homem a gente sempre, todo mundo sabe, né, sem preconceitos aqui, homens e mulheres, né, aquelas pessoas que têm alguma coisa, tem uma luz, uma capacidade de argumentar, uma pessoa que é extremamente inteligente, envolvente, e ela desvia as pessoas, né? Como na figura aí eu estou mostrando, né? Uma pessoa vendada caminhando para o precipício e levando um monte de gente junto. Bomba, guerra, né? Foram os espíritos que nos levaram a isso, não foram as pessoas que nos levaram, foi o homem que nos levou a tudo isso, né? Então, como que você considera a missão deles? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. De que natureza será a missão do conquistador, que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que foi espalhando? Bom, que tipo de missão tem aquela pessoa que só pensa em si, né? Que não importa o que ela vai derrubar no caminho para conseguir o que ela quer, né?
as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer com que um povo progrida mais rapidamente. Para mim, essa resposta é claramente Deus a tudo vê. Deus tudo sabe. Então, ele está sempre perto, sempre tirando, sempre nos ensinando alguma coisa. Às vezes existem coisas extremamente ruins que a gente fala, meu Deus, como Deus permitiu isso? E aquele momento ruim serviu para alavancar várias pessoas e essas pessoas despertarem e enxergarem, né, um outro caminho para a evolução. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Então, aquele que não fez o bem, ele vai tirar, cada um é recompensado de acordo com as suas próprias obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Então, a pessoa que meteu o pé pelas mãos, ele vai... a gente vai ter recompensa segundo as nossas obras, ou débitos segundo as nossas obras. Ok? Finalizando! Vamos lá, gente. Finalizando, eu fiz um resumão, né? Você viu, bem cara minha, né? Eu sempre faço um resumão no final, né, gente? Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. A gente está falando, gente, tudo que a gente falou no capítulo todo, tá? Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade, né? Essa é uma das missões, né? Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem agentes diretos. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, um momento em que se praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticar o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bom, com isso, gente, fechou. Terminei o tema de hoje. Ficou todo mundo extremamente, 100%, totalmente quietinho, né? Então, para variar, vocês não falam nada, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Estou à disposição. Se vocês, para abrir as perguntas, eu acho que, João Gabriel, se você quiser fechar a aula do YouTube, fica à vontade.